Glória a Deus, aleluias. Hoje eu quero falar sobre Paulo, né? Saulo, depois Paulo. Eu sou apaixonada. Quando eu começo a fraquejar na minha jornada espiritual, eu lembro de Paulo e fico valente novamente. Porque para mim foi um dos maiores missionários da face da terra. Foi, é e é. Um dos maiores missionários da face da terra, que sofreu demais fazendo as missões dele, né? Ele é tremendo, Paulo, ele é tremendo, né? E eu gosto muito da passagem ali, se eu não me engano, Romanos 3, versículo 9, onde ele diz, Saulo, ele se transformou em Paulo. E engraçado que ele estava indo para Damasco, destruir o povo de Deus, massacrar o povo de Deus, porque ele era cidadão romano, obediente a seu chefe lá, né? Que mandasse ele fazer, ele fazia. E ele executava o trabalho dele muito bem. Por isso que Cristo escolheu ele, né? Eu creio. E quando ele estava ali para massacrar o povo de Deus que estava ali, se eu não me engano, na cidade de Damasco, Deus jogou ele do cavalo no chão e cegou. E todos que estavam com ele viram. O incrível é que de cego, ele ficou cego por alguns dias. Quando ele voltou a ver, ele não via mais como ele via antes. Deus trocou a visão carnal dele, de Paulo, para uma visão espiritual. Ele não via mais como nós vemos, carnal, fisicamente. A partir do momento que a visão dele voltou, ou seja, o Senhor o cegou para depois dar vista para ele, mas vista que vê, o profundo e o escondido. Uma vista espiritual. E também deixou de ser Saulo, perseguidor, para ser Paulo. Trocou também o nome dele. Trocou a natureza brava dele. O Senhor Deus fez uma verdadeira transformação na vida dele. O que perseguia o povo de Deus sofreu até a morte, protegendo o povo de Deus e pregando o evangelho de Deus. Né? É incrível a história de Paulo, né? De perseguidor, protetor, né? De acusador, protetor também, porque ele protegia o povo de Deus de tudo quanto era jeito que ele podia. Então, Paulo é Paulo. Eu fico maravilhada quantas surras, quanto sofrimento Paulo passou, né, para ser o maior missionário do mundo. Não adianta. Olha, mas, Vânia Campos, aonde você quer chegar? Eu quero chegar no seguinte. Hoje nós ouvimos, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. De quem essas palavras? De Paulo. Eu me irrito, eu fico irritada de ouvir evangélicos, crentes, sei lá mais, eu não sei nem como é que chama mais esse povo. Se é evangélico, se é crente, se é... Eu não sei mais, porque virou bagunça demais da conta, né? Olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qualquer coisinha que acontece, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é isso? Chaveco. Pega aquele capítulozinho da Bíblia, quando eles compilaram a Bíblia lá começou 70 anos após a morte de Jesus e dos apóstolos, eles já compilaram a Bíblia e já mexeram nela todinha. Depois, 1000 e tantos anos, sei lá, eu vou ver direito, para cá já vai o Vaticano, os padres calvinos, né? Vamos começar por Calvino, eu tenho uma raiva desse Calvino. Padre Calvino, padre vários padres, certos? Compilaram a Bíblia também conforme favorecia eles.
Mas não adianta, a verdade ela aparece, não adianta. A Bíblia diz que a verdade vai aparecer como a luz do meio-dia. Já está aparecendo, já apareceu, já está aparecendo, não adianta. Né? Copilaram muita coisa errada. E dividiram a Bíblia, a palavra de Deus, em milhões de pedacinhos. Pedacinho para tudo quanto é lado, capítulozinho, capítulozinho, e virar aquela bagunça, certo? Tem que ter muita visão de águia do Espírito de Deus para poder ver aonde que está o erro, aonde foi acrescentado, aonde foi diminuído, certo? E uma das coisas que eu mais ouço é isso: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque os crentes, os cabeça de burros, não lê a Bíblia. Lê só aquele pedacinho, abre a Bíblia ali, aquele pedacinho. Lê o contexto todo, gente. Há um contexto todo. Não tem pedacinho, não. Lê todo. Lê por que Paulo falou essa palavra, que ele podia todas as coisas naquele que fortalece. Vamos ler, vamos atrás. Para de ficar com chavequinho, com pedacinho. Para de ignorância, porco no chiqueiro, tudo que joga come. Vamos parar com isso, nós somos a igreja do Senhor. É a verdade que liberta, vamos atrás dela, nem que nós pagamos com a vida. Quantos que já pagaram? Né? Então, por que Paulo escreveu esse versículo? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque na época lá de Paulo, das missões todinha de Paulo, desde que ele foi jogado ali no chão do cavalo ali, ficou cego e depois voltou a viver e trabalhar para Jesus, começou a trabalhar para Jesus, ele foi surrado, apanhou em praça pública várias vezes, bateram nele nu numa praça pública, ele passava frio, ele passava fome, ele ficava encarcerado sem comer, acorrentava Paulo, tascava Paulo dentro de uns buracos, uns calabouços. Vocês não têm ideia, não está tudo na Bíblia, tudo o que faziam com Paulo. Chegou a colocar ele dentro daqueles caldeirões de azeite, quente, mas Deus não permitiu a morte dele ali. Paulo sofreu demais, Paulo sofreu muita fome. Ele fazia redes para poder sobreviver, mas não era sempre que Paulo podia fazer as redes para sobreviver. Então ele dependia das doações dos irmãos, e não era sempre que o vento era favorável para os irmãos ajudá-lo. Então Paulo, ele sofreu demais da conta, ele sofreu frio, doença na cadeia, que ele mesmo implorou a Deus para curar uma doença dele, e a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta. Ô, glória! Ele passou calor, sem roupa, sopa podre, esfarrapada no corpo, porque não tinha roupa para vestir, não tinha comida para comer, tinha que ficar escondido naquelas cavernas podres, úmidas, passando frio. Ou seja, ele passou muito, todos os tipos de sofrimento e humilhação. Então, por causa de tudo isso que Paulo passou, ele escreveu assim, ó: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o que ele quis dizer? Ele quis dizer assim, ó: eu posso ser surrado, eu posso passar fome, eu posso passar frio, eu posso ser chicoteado, surrado em praça pública, eu posso ser preso, pode fazer o que quiser comigo. Porque eu posso tudo naquele que me fortalece, que é o Espírito Santo de Deus que o fortalecia. Foi por isso que ele escreveu essa palavra. Agora eu pergunto para vocês, crentes, vocês podem mesmo? Se alguém dá um tapa na cara de vocês, vocês não revidam? Eu revido. Eu estou orando muito, já mudei. Eu posso dizer que eu já mudei 70%. Mas dependendo da situação, o troco volta. Porque somos maus. Se há alguma coisa boa em nós, vem de Deus, não de nós mesmos. Em nós mesmos, nós não temos nada de bom. Se temos algo bom em nós, vem de Deus, certo? Então, eu aconselho a igreja do Senhor voltar ao primeiro amor, começar tudo de novo e começar na escola de Jesus. Volte para a escola de Jesus, começa a estudar. Por quê? Não fica falando besteira.
Porque isso aí, ó, que pode tudo, é uma tamanha besteira. É igual uma irmãzinha, falou, acabou de dar um testemunho que podia fazer tudo naquele que fortalecia ela. E de repente ela virou assim, ó, mas não mexe com meu filho, não. Ai, se mexer com meu filho, eu rodo a baiana. Ué, ela pode tudo naquele que fortalece? Poder que Paulo está falando não é isso, não. Não é isso, não. Vocês entenderam o que Paulo está falando? Se não entenderam, lê. Vai lá e lê as cartas de Paulo, lê tudo lá e vocês vão entender quem era Paulo, por que ele falou essas palavras. Nós não podemos nada, gente. Nós só podemos no poder de Jesus Cristo. Nós só podemos fazer algo bom com o poder do Espírito Santo em nós. Fora do poder do Espírito Santo em nós não podemos nada, nós somos maus, nós revidamos na mesma moeda, nós revidamos na mesma altura. Se nos der uma pedrada, nós dá 10. Entenderam? Em nome de Jesus, vamos rever nossos conceitos cristãos. Vamos rever. O povo de Deus está perdendo a identidade. O povo de Deus já perderam a identidade, está perdendo a cada dia mais e mais a identidade. Não sabe de onde vieram e nem para onde vai, e nem quem são. Em nome de Jesus, vamos buscar a verdade que liberta, tá? Vamos buscar a verdade que liberta. E eu agradeço a todos, graça e paz a todos, que todos possam, cada dia mais e mais, que nós possamos, cada dia mais e mais e mais, aprender do Senhor que é manso. Aprender, buscar a verdade que liberta, nos perdoa, nos liberta e nos manda para o céu. É isto que nós temos que buscar. Santidade, santificação, separação, tá? Para sermos verdadeiramente a igreja que o Senhor quer, unida, buscar a união da igreja, do povo de Deus, para que ele possa vir. Porque enquanto a igreja do Senhor não se unir, ele não virá, tá? Graça e paz a todos. Até mais.